dano a um terceiro, a apólice não pode responder. Ter sempre a atenção que sem dano, obviamente, não existe responsabilidade civil, portanto, não existe cobertura se não houver um dano a um terceiro. Contexto atual. Como é que nós estamos, infelizmente, no nosso contexto atual? Obviamente, isto também tudo ajuda a vender a apólice, portanto, também as incertezas são maiores. Temos uma guerra na Europa, o que é que isso afeta também todo o mundo ocidental, não só no preço dos alimentos, obviamente, as commodities e os alimentos a subirem, obviamente. Isso leva, portanto, a um risco grande em termos financeiros. O risco bancário também, que sofre sempre quando há uma guerra. A inflação galopante, que de hoje em dia, deste ano, infelizmente, já não havíamos desde cerca do ano 92, portanto, já há muito tempo. Uma possível recessão, está sempre em cima da mesa, não só em Portugal, mas na Europa. A tensão social, portanto, a tensão social, temos tido muitas voltas, etc. Isto pode levar também a que haja muitas reclamações em termos de temas de empregos, porque as pessoas não têm aumentos, portanto, há uma inflação maior, os aumentos não acompanham, pode acontecer também isso. Depois vamos ver mais à frente o que é que a apólice de dia não pode ajudar. E as crises políticas, que também em Portugal vivemos uma crise política, um bocadinho também como a Europa, que estamos a mudar o panorama, isso acaba também por impactar aqui na apólice de ano. Como é que ela pode, ou seja, o que é que isto pode levar e que a apólice pode também garantir e ajudar? A insolvência das empresas, portanto, é normal que num clima de grande risco haja empresas a ficarem para trás. As que não ficam, mesmo há decisões de negócio difíceis, aí que uma pessoa pode tomá-las mais tranquilamente se tiver uma apólice. Os problemas de financiamento, falámos um bocadinho ali sobre o risco bancário, pode também levar, obviamente, a problemas de financiamento. É normalmente o que acontece para controlar também a inflação. Tanto a insatisfação de trabalhadores, falei também ali anteriormente, e o risco do património pessoal. Isto são tudo coisas que podem ser aqui acalculadas pela apólice de ano e que falaremos também mais à frente, mas são coberturas que a apólice pode dar. São coberturas básicas. Portanto, como falámos também, como uma apólice pode ajudar, que ela cobre as decisões de gestão, quem esteja, obviamente, elegível para as ter, todas as pessoas possam tomar. Aqui podem ser diretores, administradores, não se fiem só em diretores e administradores, porque há empregados que podem tomar decisões de gestão, podem comprar consumíveis, podem comprar várias coisas, portanto, terem poderes delegados. Os custos de defesa, no caso de haver uma reclamação, portanto, isto não é só para, ou seja, eu fiz uma coisa mal e vou ter de pagar algo a um terceiro. Eu até posso ter feito tudo bem e haver reclamações na mesma. Portanto, a apólice cobre custos de defesa e, como falámos, também facilitam uma tomada de decisão, que já é um ato complicado, um ato sob pressão, e que a apólice acaba por ter aqui fazer aqui de almofada para esse ato de gestão. Mas o que é que são estes atos de gestão? Portanto, basicamente, os atos de gestão, numa definição assim menos de segurez, são decisões tomadas, obviamente, por pessoas, sejam administradores, diretores, empregados, como já falámos, desde que tenham competência e que são decisões que obrigam a empresa, ok? Por exemplo, aqui damos alguns exemplos, a decisão de tomar ou adjudicar alguma obra, compra de consumíveis, despedir ou promover um empregado, entre outras relacionadas com isto ou com outras decisões que se possam tomar. Portanto, nós tomamos, e está estimado aqui, mais centenas de decisões por dia. Portanto, o risco de tomarmos alguma errada acaba por ser relativamente elevado. Quando corre mal, o que é que pode acontecer? Podemos estar perante a violação de um dever, portanto, um dever de diligência, um dever de lealdade para com a empresa, etc. Portanto, pode acontecer a própria negligência, que é o principal trigger aqui da apólice. Nós cometemos uma negligência quando estamos a tomar um ato de gestão e prejudicar um terceiro. São que os terceiros não são só as pessoas de fora, podem ser os shareholders, podem ser os nossos próprios colegas, portanto, acabam por ser também terceiros. Acusações difamatórias ou imprecisas. Acontece muitas vezes, nós, dando um exemplo, uma empresa farmacêutica que está a falar de uma concorrente, diz, mas nós utilizamos isto
e os outros utilizam algo mais barato. Pronto. Podemos estar perante algo que leva a uma reclamação por uma acusação difamatória. Quem fala numa empresa de farmacêutica pode falar numa empresa têxtil, numa empresa de calçado, outra qualquer. A não apresentação da insolvência, que é também um dos deveres do gestor, quando há alguns critérios que são cumpridos e que a empresa está insolvente, tem de apresentar a insolvência. Muitas das vezes isso não acontece, ou pode não acontecer por desconhecimento. E depois temos qualquer outro ato, um erro ou omissão que possa ser praticada. Temos aqui, também demos o exemplo das questões laborais, podem ser despedimentos, não promoção, bullying, etc. Lá está, nós aqui não estamos a dizer que alguém possa fazer bullying, a verdade é que a reclamação pode haver e a apólice cobre os custos de defesa para defender a pessoa segura. Quem é que deve ter uma apólice seguro? E aqui há sempre aquela ideia que só as empresas grandes é que devem ter uma apólice segura. Totalmente errado. Ok, as empresas grandes devem ter os seus limites ajustados, mas todas as empresas, principalmente as pequenas e médias empresas. E porquê? Nós aqui dizemos todas, mas porquê? As pequenas e médias, porque havendo uma reclamação, estão muito mais sujeitas a não ter dinheiro pelo seu balanço ou pelo seu resultado para apagar do que uma grande empresa. Ou seja, é importante dizer que num período de incerteza que estamos, ou noutro período qualquer, todas as pessoas que tomam decisões de gestão podem ser reclamadas. Portanto, se existe fundamento ou não, não interessa. O que interessa é que nos temos de defender, acabamos por ter custos e quanto mais pequenas são as empresas, ao contrário do que o mercado pensa, mais risco há em poder haver uma insolvência ou poder haver uma situação complicada da empresa. À medida, como disse no início, à medida que vão tendo questões, podem colocá-las, nós vamos respondendo a meio do webinar. Então, quais são as principais preocupações dos gestores? Portanto, as reclamações e as indenizações, fomos falando, ou seja, pessoas com poder de gestão respondem com o seu património pessoal. Aqui aparece uma das coisas que choca muito os administradores, porque alguns não sabem. A verdade é que se acontecer alguma coisa, a empresa não tiver dinheiro para pagar ou a responsabilidade for efetivamente apenas deles, eles podem ter de responder com o património pessoal para fazer face a um pagamento, a um dano. Portanto, todas as decisões estão, como falamos, estão cobertas. E dizer que, para além do património pessoal, os administradores e diretores acabam por ser solidariamente responsáveis por este tipo de reclamações e respondem com o património pessoal. Portanto, uma apólice não acaba por nos cobrir a todos e por eles terem, obviamente, decisões mais tranquilas no que diz respeito à tomada de decisão. Outra das coisas, também já falámos sobre os custos de defesa. Portanto, muitas das pessoas provavelmente nos devem dizer, os vossos clientes, eu faço tudo bem, os meus empregados são de confiança. É verdade, sim. Não implica, como já dissemos, que não possa haver uma reclamação. De hoje para amanhã pode haver uma reclamação, um empregado que não está satisfeito e que decide reclamar. Pronto, e nós temos de nos defender. E isso acarreta, obviamente, custos que podem levar, obviamente, a tribunal ou fora dele, ou contencioso ou não contencioso, mas que, obviamente, têm sempre custos e que a apólice acaba também por dar essa cobertura. Agora vamos falar um pouco sobre o nosso seguro de D&O. Portanto, em termos de coberturas, nós paramos aqui pela primeira vez numa parte do serviço que é muito importante. Acabamos por já ver em muitas apólices. A verdade é que em muitas apólices, quando eu digo em muitas apólices, todos os ramos, por exemplo, na de riscos cibernéticos, a parte do serviço acaba por ser muito importante, porque a parte do serviço, pensando bem, aos custos de defesa, portanto, é um gabinete de advogados que vai dar assessoria, ou os próprios advogados do cliente. Nós aqui não obrigamos a usar os nossos, podem utilizar os vossos. Os custos de restituição de imagem, portanto, uma empresa, um gabinete especializado na gestão de imagem e que pode ajudar a empresa, por exemplo, num caso seja mediático ou que não seja, o passo à palavra acaba por criar danos à imagem e a empresa poder perder muitos contratos. Portanto,
estes gabinetes de imagem são especialistas nisso. E dizer que o nosso serviço está concentrado em Portugal, em língua portuguesa, com prestadores conhecidos da nossa praça pública, portanto, acaba por ser uma mais-valia. Coberturas, reclamações, também é muito importante quanto aos antigos. Muitos perguntam isto porque quando as pessoas saem de uma empresa, ou quando alienamos uma subsidiária, uma empresa, para nós estarmos tranquilos na nossa vida, gostamos de estar cobertos. Portanto, se eu cometi um ato em 2000 e saí da empresa em 2012 e a reclamação só vem em 2013, por exemplo, eu quero estar tranquilo e esta apólice acaba por dar também cobertura a atos contra antigos diretores e que tenham ocorrido, obviamente, para trás. Outras coberturas que nós temos, a responsabilidade tributária subsidiária, que, como vocês sabem, também já é algo que se dá muito no mercado. O que é isto? Normalmente, quando uma empresa não tem obviamente, pode ter, por exemplo, tem ativos. Uma empresa tem ativos, tem passivos. Quando os ativos são superiores aos passivos, não dá para pagar as dívidas, só numa situação de insolvência. Referir que isto apenas se aplica numa situação de insolvência. Esta cobertura, o que faz é pagar quando a empresa não tem bens para fazer face a essas despesas num caso de insolvência. Okay? As reclamações laborais, falámos muito delas, as tensões que agora temos cada vez mais, as manifestações que também começamos a ter cada vez mais em Portugal, levam a reclamações laborais. As reclamações laborais são um foco grande dos sinistros em D&O. Portanto, é algo que nós devemos dizer aos nossos clientes. Mesmo que não haja razão, há custos de defesa e normalmente estes processos, para além de serem demorados e com custos elevados, deixam marcas na empresa, deixam marcas na imagem da empresa. E isso acaba por ser importante, estar coberto. Portanto, uma vez mais, todas as pessoas que tomem decisões de gestão estão cobertas, incluindo os seus cônjuges. A empresa também está coberta. Quando a reclamação vai contra a empresa, vamos ver mais à frente quando é que a empresa pode estar coberta. E agora vamos só aqui ver se temos algumas questões. Portanto, temos aqui uma questão do José Miguel Costa que vamos passar a ler. Quem é que decide? A equipa de advogados que acompanhará um processo de reclamação. Ok. Como eu referi, nós temos, obviamente, um prestador preferencial que trabalha connosco, que aqui é essencial ao firm, portanto, é bastante conhecida. Nós não decidimos, também é uma questão mais para as minhas colegas de sinistro, mas nós não decidimos quem é que o cliente vai utilizar. Nós dizemos, os nossos prestadores são estes, querem utilizar os vossos, ok, podem utilizar os vossos, nós não obrigamos. Apresentem-nos, obviamente, têm-nos de apresentar a parte dos custos, o orçamento, e depois nós aceitamos ou não. Por norma, aceita-se se ela tiver, obviamente, num valor médio do que os advogados costumam cobrar à hora. Portanto, isso é uma decisão. Não sei se respondi totalmente à questão, mas é uma decisão do cliente utilizar os nossos ou utilizar os dele. Okay? Sempre, obviamente, com o nosso consentimento prévio, exceto num caso de uma emergência. Por exemplo, num fim de semana, obviamente, não vai ter o nosso consentimento prévio, mas funciona assim. Se a pergunta for diferente, não tiver respondido à questão, pode colocar de novo que nós respondemos. Passando um bocadinho à frente. Pronto, também as principais exclusões, as normais de mercado e as nossas normais. Os atos dolosos, obviamente, não estão cobertos. Atenção uma coisa, os atos dolosos só estão provados de duas maneiras. Ou se a pessoa disser que cometeu um ato doloso, ou depois de irmos a tribunal e de haver sentença. Entretanto, os custos de defesa estão a ser pagos. Okay? Depois vamos, se provar que é um ato doloso, obviamente vamos tentar recuperar os custos de defesa. A responsabilidade civil profissional, obviamente, há uma apólice própria para isso, não é esta, está excluída. Multas ou coimas, o normal, também em Portugal não é legal pagar nem multas nem coimas, portanto, essas também acabam por estar excluídas aqui da apólice seguros.
a nossa apólice, começando aqui pela secção 1, que é o que normalmente se encontra no mercado. D&O, o que é que cobre? Pagamento de indenizações por atos prejudiciais de gestão, vimos anteriormente, é aquele slide onde nós dissemos o que é que pode correr mal. Portanto, se correr mal, o que nós pagamos é os danos que causarmos a terceiros. Okay? A extensão de cobertura para subsidiários e representantes de entidades externas. Portanto, subsidiárias são empresas gestidas a mais de 50%. Okay? Os representantes e entidades externas, que é algo que sempre nos perguntam algumas vezes, são os representantes, obviamente, da empresa, do nosso segurado, que estão a representar a empresa em entidades externas, que podem não ser subsidiários. Imaginemos, estou a representar a minha empresa, onde nós temos uma cota de 25%. Não é uma subsidiária. Mas eu, como representante da empresa, estou coberto, as minhas decisões estão cobertas ao abrigo da apólice cidadão. Não está às decisões da empresa onde eu estou e onde só temos 25%, mas as minhas decisões eu estou coberto. Ok? Depois temos os custos de defesa, já fomos falando, e as reclamações por práticas de emprego. E aqui onde se enquadram bastante e onde também temos tido ao longo do tempo uma maior litigância. E tenham atenção a isso, com atenção social, com tudo o que se tem passado, é normal que a litigância vá aumentando ao longo do tempo. E depois, só também, aqui antes de vos apresentar a secção 2 e 3, temos aqui mais algumas questões. Vamos só dar aqui para baixo. Temos aqui também do José Miguel Costa. A responsabilidade tributária subsidiária ajuda a pagar as dívidas fiscais exclusivamente, correto? Não, aqui, e se calhar também uma parte que eu não referi bem, a responsabilidade tributária subsidiária implica o pagamento de algo que possa estar em dívida e que possa não ter sido pago. As dívidas fiscais, exclusivamente, é algo que eu vou verificar também para não estar aqui a induzir em erro e depois enviar um e-mail com o que é que está coberto especificamente. Porque esta cobertura é importante de duas maneiras. Primeiro, explicar o que é que está coberto, mas ao pormenor. E eu aqui confesso, não tenho a certeza absoluta de que seja exclusivamente isto ou se é exatamente isto. Okay? Portanto, de qualquer das maneiras, nós vamos responder a isso posteriormente por e-mail. Outra questão. D&O pode ser para dirigentes de clubes de futebol. O D&O, obviamente, pode ser para dirigentes de clubes de futebol. Nós, na Inova Risk, não subscrevemos clubes de futebol, portanto, é algo que nós não fazemos. Principalmente clubes de futebol profissionais, podemos ver algo que seja mais pequeno, podemos ver algo relacionado com outra modalidade, podemos ver clubes recreativos. Clubes de futebol é algo que nós não vemos, mas respondendo à pergunta, o D&O obviamente pode ser para dirigentes de clube de futebol. Ou seja, o D&O é vocacionado para empresas e as SADs ou as SAs são empresas, portanto, está para clubes de futebol, pode ser aplicado a clubes de futebol. Ok, outra pergunta. Numa empresa de administração de condomínios, que, por exemplo, numa fase mais complicada da empresa, esquece de liquidar os serviços, tais como água, luz ou seguros, a exceção está contemplada. Não. Aqui foi um pouco como nós referimos, ou seja, multas, coimas, dívidas, coisas que já sabem que se têm de pagar, não são passíveis de ser seguradas por nenhuma apólice de seguro. Se eu sei que tenho de pagar a luz e o gás, e etc. Eu sei que se estiverem empregados, tenho de pagar a segurança social. Portanto, isso é algo que eu sei que tenho de pagar. Portanto, é uma dívida. E aí as dívidas, contas que nós temos de pagar, obviamente não são transferíveis para uma apólice de seguro. E aí não. Ok. Passando aqui. Temos aqui já agora outra, muito rápida. D&O para entidades públicas. Não fazemos D&O para entidades públicas.
é uma das coisas que realmente está fora do nosso apetite das entidades, as entidades públicas ou que tenham participação do Estado, de qualquer das maneiras. É uma limitação nossa em termos de subscrição. Não quer dizer que o dia não se possa aplicar em entidades públicas, apesar de uma entidade pública não ser uma sociedade, e o dia não está escrito e está feito para ser para sociedades. No entanto, nós não fazemos entidades públicas. Qualquer coisa que tenham dúvidas, enviem-nos e nós obviamente analisamos. Voltando aqui ao que estávamos a apresentar, portanto, as nossas secções 2 e 3 é algo que normalmente não existe no mercado, que é as chamadas entity covers, portanto, são coberturas para a entidade. Como eu falei anteriormente, também poderia estar coberta. Portanto, reclamações por práticas de emprego muitas das vezes são feitas contra a sociedade, porque hoje em dia, com a litigância que existe, ninguém vai estar a fazer uma reclamação contra apenas uma pessoa, não vale a pena, mas vai fazer contra o Departamento de Recursos Humanos ou contra a sociedade, e faz sentido ela estar coberta, e aqui está coberta com o nosso produto. E, portanto, reclamações contra a sociedade relacionadas com atos prejudiciais de gestão, ou seja, muitas das vezes, vamos imaginar um caso de poluição. Caso de poluição, que há uma reclamação. É muito difícil saber quem é que foi o administrador, se foi A, se foi B, se foi C, que tomou aquela decisão. É muito mais fácil fazer uma reclamação contra a empresa ou contra um departamento inteiro e pronto, e está feito. Numa opção mais tradicional pode não estar coberto, nesta nossa opção completa está coberto. Portanto, também as despesas de gestão de crise, que aqui também estão tanto numa como na outra, e os custos de defesa que aqui nós damos na poluição ambiental. No caso de poluição ambiental, obviamente não vamos cobrir danos, nem limpeza, nem nada disso. Portanto, existem apólices para isso, que nós também comercializamos. Portanto, uma apólice de responsabilidade ambiental seria o melhor para isso, mas os custos de defesa acabam por estar aqui cobertos por nós, na apólice bienal. Portanto, e aqui passamos aqui às novas coberturas do nosso seguro, que iremos apresentá-las em breve. Ainda não sabemos quando é que será, mas estará para breve, daqui a mais ou menos um mês, qualquer coisa assim. Portanto, e que aqui a minha colega vai apresentar, a minha colega Filipe. Bom dia novamente a todos. Contamos, como disse o Ricardo, em breve lançar um novo clausulado para este seguro e, portanto, achamos interessante incluir aqui algumas das coberturas que têm alterações ou que passam a ser coberturas novas neste novo produto. A regra, como o Ricardo disse, é que este seguro garante os danos causados a terceiros no âmbito da responsabilidade civil, contudo existem exceções. E uma das exceções é a responsabilidade tributária subsidiária. O que é isto da responsabilidade tributária? O que a lei nos diz é que qualquer administrador, gestor, qualquer pessoa que tome efetivamente atos de gestão são subsidiariamente responsáveis pelas dívidas fiscais da sociedade. Claramente tem que existir aqui uma conduta negligente do administrador, do diretor, da pessoa segura, no cumprimento das obrigações fiscais. Ou mesmo que adote medidas que seja possível uma infração fiscal. Atenção, que esta responsabilidade tributária é subsidiária. O que é que isto significa? Tem que existir uma execução fiscal e a sociedade ter, ou melhor, a ausência ou insuficiência de bens para garantir esta obrigatoriedade, para garantir as suas responsabilidades tributárias e, nesse caso, sim, pode existir a nossa pessoa segura, o nosso diretor, o nosso administrador, pode ser chamado para garantir com o seu património pessoal essa mesma dívida. Outra das exceções à regra que há pouco falávamos são os custos de defesa relacionados com processos penais ou administrativos. Atenção que aqui não estamos a falar que garantimos a indemnização, naturalmente, deste processo administrativo ou deste processo penal. O que é que garantimos aqui? Os custos de defesa são honorários de advogados ou custas judiciais, taxas de justiça, por exemplo. Ainda vamos falar aqui sobre 3 novas coberturas, que são a despesa de privação de bem, ou seja, em que é que estamos a pensar? Num processo judicial, a nossa pessoa segura, o nosso administrador, fica privado
seja por embargo, seja um congelamento temporário dos seus bens pessoais, inclusive da sua conta bancária. O que é que esta cobertura garante? Que tipo de despesas são elegíveis? Educação de filhos, hipotecas ou arrendamento da sua residência habitual, o pagamento de prémios de seguros pessoais, como seja seguro de vida, seguro de saúde, e ainda as despesas de consumo, desde que naturalmente documentadas e contraídas antes desta decisão judicial. As despesas de assistência psicológica, seja dada por um psicólogo, por um médico ou por um profissional de saúde que esteja apto a prestar este tipo de assistência, seja porque a nossa pessoa segura não está a lidar bem com esta reclamação, seja porque é uma reclamação que pode ter um impacto na sua vida pessoal e na sua vida social, quando, por exemplo, é um daqueles casos que os meios de comunicação social detalham ou vão ao detalhe, e, portanto, garantimos aqui estas despesas. Também as despesas de comparência em tribunal. A nossa pessoa segura foi arrolada como testemunha num processo judicial que decorre em Braga. E tem necessariamente, portanto, ele exerce as suas funções em Lisboa e tem necessariamente que se deslocar presencialmente em Braga. O que é que garantimos? Eventuais despesas com viagens, com estadias, com hotéis, numa compensação máxima de 360 euros por dia. Portanto, estas são algumas das coberturas que o nosso novo produto terá e que achamos interessante dar-vos conhecimento disso. Vamos agora ver as questões. Julgo que há questões. Ora, o Luís Mendes questiona: responsabilidade civil tributária. Os diretores de uma empresa podem estar expostos a uma responsabilidade civil fiscal que lhes possa ser imputada. Exemplo, em caso de uma insolvência, os diretores podem ser considerados solidariamente responsáveis pelos impostos não liquidados. Está correto? Atenção, estamos sempre perante, ou seja, a pessoa só pode ser responsabilizada se existir uma negligência. Se eu tiver conhecimento que tenho que pagar um determinado imposto e de uma forma intencional não o pagar, isto é um ato doloso, há aqui uma intenção. Esta responsabilidade também não é, ou melhor, é uma responsabilidade subsidiária, ou seja, primeiro a execução fiscal corre contra a sociedade. Caso a sociedade não tenha bens, então sim, poderá demandar um ou mais administradores, ou seja, os administradores são solidariamente responsáveis. O que é que isso significa? Que eu e o Ricardo somos administradores de uma empresa, eu tenho a parte de contabilidade, de reportes ao fisco, de pagamento das obrigações fiscais, mas por algum motivo não aconteceu. O fisco pode demandar o Ricardo e executar primeiramente e só o património do Ricardo. O Ricardo depois terá aquilo que é o direito de regresso sobre mim. Se não foi suficientemente clara, por favor, depois digam. Vamos então à segunda questão, que é da DS São João da Madeira. Bom dia. Se já houver uma apólice emitida, estas novas coberturas podem ser acrescentadas? É uma questão que ainda estamos a ver, porque ainda estamos a trabalhar neste novo clausulado. Portanto, ainda não temos uma resposta a esta questão. Em breve contamos ter. Não sei se há mais questões. Mais uma questão. Para as apólices já existentes, portanto, é a mesma coisa, portanto, é a mesma questão. Se há uma apólice que já está em vigor, se estas novas coberturas serão automaticamente incluídas. Automaticamente não sei, mas também lá está. Como ainda não temos o produto na rua, por assim dizer, ainda são questões que estamos a ver. Temos, entretanto, outra questão. Temos acesso a esta informação de forma escrita? Sim, ou seja, esta apresentação depois vai estar disponível, obviamente, no nosso canal e também nas plataformas adjacentes. Portanto, vocês vão ter acesso não só à parte do webinar, portanto, em formato vídeo, como também terão acesso à parte da apresentação. Ok? Quanto às questões também que a minha colega Filipa respondeu, portanto, nós ainda não tendo o clausulado, obviamente não temos essa certeza, mas obviamente se não mudarem tarifas, não mudar nada, obviamente que o novo clausulado acabará por si só aplicar-se a todas as apólices que já existem em carteira. Obviamente que é algo que ainda não
que ainda não estamos, porque lá está, o produto ainda não está no mercado, temos de o ver primeiro antes de dar uma resposta taxativa. Ok, temos aqui só mais duas questões. Capitais a segurar. Confesso que capitais a segurar. Ok. Não sei se a questão é se nós temos alguma maneira de saber quais é que são os capitais que devem ser seguros consoante uma empresa. Portanto, nós temos capacidade, obviamente, para segurar até 10 milhões ou até 15 milhões, inclusive. Obviamente, o que nós dizemos aos nossos clientes para calcularem um limite que se adequa a eles, obviamente, olharem para o balanço, olharem para as vendas e verem quais são os maiores contratos. E aí serão, obviamente, as obrigações com que eles, obviamente, podem contar. Ou seja, se for uma empresa que fatura 1 milhão, tem ativos que seja de 1,5 milhão ou 2 milhões, não faz sentido ter uma apólice de 5 milhões. Faz sentido ter uma apólice que se adeque às obrigações, provavelmente entre 500 e 1 milhão. Assim como uma empresa de 300 milhões ou de 500 milhões de faturação e com ativos de quase 1 bilhão, não faz sentido ter 1 milhão de cobertura, porque se tiverem um sinistro de 1 milhão, provavelmente o balanço absorve isso. Portanto, é uma questão de vermos e do cliente ver se uma reclamação de X 1000 euros lhe fará moça no balanço ou não. Deixa-me só dizer, Ricardo, que no nosso pré-cotado temos capitais a segurar com um mínimo de 250 mil e até 5 milhões. E até 100 milhões de faturação, que Sim. acaba por agregar aqui grande parte das empresas do nosso mercado, se calhar 90% ou mais do que isso. Mais perguntas? Qual poderá ser o prémio médio de uma apólice? É difícil de responder, porque teríamos obviamente de fazer contas, mas o nosso pré-cotado, e vocês aqui falando de pré-cotado, o nosso simulador acaba por estar disponível. Portanto, vocês podem fazer simulações e podem ver mais ou menos qual é que seria o prémio médio. Depende muito, obviamente, da faturação e do limite que vamos estar a escolher. Portanto, é difícil dizer um prémio médio porque não sabemos qual é a faturação da empresa. Portanto, e o capital escolhido. Só responder aqui à última questão aqui do Jorge Andrade. Empresas financeiras também são aceitas como tomadores. Ok, aqui para nós como Inova Risco, acabamos por ter uma parte representamos a Hiscox, e é o produto que nós estamos aqui a falar, é o produto da Hiscox. A Hiscox não faz instituições financeiras, ok? Mas nós podemos vê-las através de outros parceiros. Portanto, nós podemos fazer instituições financeiras. As instituições financeiras não se limitam a bancos, podem ser fundos, pode ser outro tipo de empresas. Podemos fazer, se tiver alguma envio-nos que nós estudamos. Não é com este clausulado está feito para empresas não financeiras. E as coberturas, obviamente, estão adaptadas a esse tipo de empresas. Ok? Portanto, e não havendo aqui mais questões, resta-nos também agradecer por terem estado presentes para este nosso webinar, onde o objetivo, obviamente, é sempre tentar ajudar-vos a vender e tentar também um pouco responder às vossas questões. Têm sempre os nossos contactos. Podem a qualquer momento ligar-nos, mandar-nos um e-mail que nós respondemos rapidamente. Portanto, vão ter nos próximos dias os conteúdos disponíveis nas nossas plataformas. Portanto, agradecer-vos a presença. Vamos aqui encerrar e da minha parte e da Filipa, até à próxima. Até à próxima. Muito obrigado. Obrigada.